Oi, turma! Vamos continuar a nossa correção? Página 25 até a página 27, nós temos exatamente 9 questões de vestibulares sobre esse assunto que estamos vendo, questões relacionadas aos gêneros literários e às eras da literatura. Eu acho muito importante você valorizar essas questões porque você entende que o que você está estudando agora, numa continuidade, vai aparecer lá à frente quando você for fazer o Enem, o vestibular que você definir, né? E importante também é que você, ao fazer essas atividades de olho no vestibular, observe o tempo. Separe aí um tempo determinado para isso. Pense assim, para cada questão eu preciso levar de 3 a 4 minutos no máximo, tá? Porque esse tempo é importante para você trabalhando agora, chegar lá no vestibular acostumado, entendendo como é que a coisa funciona. Não podemos ficar na mesma questão por muitos minutos, passa para a questão seguinte, porque o tempo voa, ok? Mas esses aqui vocês já resolveram, nós corrigimos na aula Zoom e agora eu vou fazer um retrospecto aqui, um resumo, né? Para aqueles que não puderam assistir ou que ficaram com alguma dúvida. Na questão número 1 da Universidade Federal da Paraíba, pergunta-se qual não é verdadeiro em relação aos gêneros literários, certo? A resposta correta é a letra C, quando diz que a criação poética de caráter lírico privilegiará os diálogos das personagens. Então, isso é incorreto em relação aos gêneros literários. Página 25, questão número 1. A letra C é a incorreta, porque gênero literário, lírico, não privilegia diálogo. O gênero literário que privilegia o diálogo é o gênero dramático, aqueles textos para serem encenados, teatro. Questão número 2, agora na página 26. Universidade Federal de São Carlos. Leia os textos a seguir e assinale as alternativas corretas, fazendo depois a soma desses valores atribuídos. Nós temos aí, na letra A, versos de Manuel Bandeira. Na letra B, um trecho de uma narrativa de Bento Silvério. E na letra C, uma outra narrativa de Antônio Calado. Os versos do fragmento A apresentam características líricas, sim, né? Manuel Bandeira fala nesses versos, eu faço versos como quem canta. É um dos trechos mais conhecidos de Manuel Bandeira. Então, estamos agora na página 22. A primeira alternativa já é correta, vai entrar na minha soma. Recebi os trocados a que tinha direito e fiquei procurando um novo emprego, noutro ramo, é o outro trecho. Fragmento B está escrito em prosa, que tem como unidade de composição básica o parágrafo. Sim, o fragmento B está escrito em prosa, certo? E a unidade básica de construção da narrativa em prosa é o parágrafo. Então, nós temos o número 2 também como correto. 4. O fragmento C está impregnado de características dramáticas. Como assim, impregnado de características dramáticas? Sim, ele apresenta diálogo e ele apresenta a fala do narrador dizendo como esse personagem está se portando. Então, embora ele não seja um texto do gênero dramático, ele tem características do dramático. Temos aí mais uma soma. E aqui eu já contabilizo a minha resposta. Essa soma resulta no 7. 8. A estrofe é a unidade de composição básica da prosa? Não, a estrofe é a unidade de composição da poesia. A prosa presta-se à confissão amorosa pessoal e a poesia para a criação de personagens e estruturação de longas narrativas. É o oposto, né?
A poesia é que é o subjetivo e a prosa é que é a narrativa construída. Questão número 3. O soneto é uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais e expressa quase sempre um conteúdo. Aí a resposta correta é a letra C, lírico. Os sonetos, eles são formas clássicas, podem conter 10 versos ou 12 versos, sílabas poéticas em cada verso, um total de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e geralmente ele tem um teor lírico, certo? 4. As opções corretas agora, e novamente eu vou fazer a soma. Nós vamos direto a essa soma que ficou 2 mais 8 mais 16 e mais 32. É a questão... Perdão, aqui nós estamos na 1, 2, 3, 4. Então a soma ficou em 58, porque eu vou somar a afirmação número 2 com a afirmação número 8, com a afirmação 16, com a afirmação 32. Essa soma leva ao total de 58. 5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os versos de Vinícius de Moraes. Uma lua no céu apareceu, cheia e branca. Gente, precisa ler, tá? Não tenha pressa. Tenha consciência de que o tempo não é todo seu quando você estiver lá no vestibular. Por isso, os exercícios são importantíssimos no seu dia a dia, para você desenvolver essa capacidade de ler e entender um texto, um enunciado da questão, no tempo ideal para isso. Após a leitura dos versos de Vinícius de Moraes, solicita que você assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, nós temos aí versos decassílabos, em que é perceptível o lirismo sensual e aproxima a mulher e a lua, fundindo-as em alguns momentos, como acontece no verso de número 6. Então, temos aqui a questão número 5. Você vai assinalar como correta a letra E. Ok? Questão número 5, como correta a letra E. Vocês estão acompanhando? Questão número 6, leia o poema. A partir da leitura, você já vem no enunciado, percebendo que o poema é um soneto, e o enunciado já fala isso para nós, né? Este soneto apresenta rima e versos decassílabos. Letra E. Só para você lembrar, né? Destes penhascos fez a natureza. Destes penhascos fez a natureza. Eu já paro aqui, né? Lembra? Na contagem das sílabas poéticas, já parei aqui. Destes penhascos fez a natureza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Versos decassílabos. Lembrou? E apresenta rimas. No caso, temos aí natureza, rima com dureza. Cuidara, rima com criara. Empresa, rima com fortaleza. E volta ao primeiro, rimando com dureza e natureza. Então, a presença de rimas e versos decassílabos na questão número 6. Na questão número 6. Certo? Questão número 7. O homem e a morte. Mais uma vez, Manuel Bandeira. O homem já estava acamado dentro da noite sem cor. Ia adormecendo e nisto a porta um golpe soou. Quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe respondeu. Eu quem? Torna. A morte sou. Mas a porta, manso, macio, se foi abrindo e deixou ver. Uma mulher ou um anjo?
figura toda banhada de suave luz interior. Tu és a morte? Pergunta. E o anjo torna: a morte sou. Venho trazer-te descanso do viver que te humilhou. Imaginava-te feia, pensava em ti com terror. És mesmo a morte? Ele insiste. Sim, torna o anjo. A morte sou. Mestra que jamais engana, a tua amiga melhor. Poema melancólico, né? Manuel Bandeira, ele conviveu a maior parte da vida dele com um problema de saúde muito grave e que o impediu de viver plenamente a infância, a juventude. Então, volta e meia a gente encontra poemas dele com esse teor, né, de tristeza, de melancolia, de fuga. Esse trecho foi extraído do poema O Homem e a Morte, que, segundo as concepções de gêneros e subgêneros literários, é considerado. Vamos lá, resposta correta, letra C. Atualiza o romance, forma literária medieval, em que a oralidade e a dramatização compõem uma poesia de caráter narrativo. A número 7, a resposta correta é a letra C. Você observa que o poema, ele não é somente um poema, ele contém uma narrativa dentro dele. Então, associa as duas linguagens, a linguagem da poesia e a linguagem da narrativa, e constrói um poema narrativo. Número 8, questão dissertativa da FUVEST, São Paulo, em que diferem essencialmente o teatro e o romance quanto à forma de composição, uma vez que o mesmo assunto pode ser utilizado por ambos. Você, ao ler uma peça de teatro inspirada num romance, você reconhece o teor ali presente nas duas, o enredo. Mas a pergunta é: o que difere essencialmente? Ora, o romance, vamos aqui a número 8, o romance é narração. Narração. Você lê o romance, né? Você precisa de ter o livro ou o texto do romance em suas mãos, seja através do livro ou através da internet, né? E o espaço para que essa leitura aconteça é qualquer local onde você se sinta à vontade. Agora, o teatro, a diferença é que o teatro, embora possa apresentar a mesma história do romance, uma adaptação de um romance, ele apresenta a ação dos personagens. Não há uma narração dos fatos. No teatro há a ação dos personagens. Número 9. Qual a diferença mais significativa entre a poesia lírica e a épica? O tipo de verso empregado ou o conteúdo? Justifique a sua resposta. Nós vimos aí com vocês na aula que a maior diferença entre a poesia lírica e a poesia épica é o conteúdo. Porque a poesia épica, ela vai trazer um conteúdo relacionado aos feitos e fatos históricos, misturando, né, realidade e ficção. Então, o conteúdo, questão número 9, encerrando, a maior diferença está no conteúdo. A poesia lírica, ela versa, ela fala sobre o eu desse autor, o seu interior. A poesia épica sai do autor e vai para o exterior e vai narrar os fatos heróicos, os fatos e feitos heróicos que esse autor quer privilegiar nos seus versos. Ok? Como na Odisseia e na Ilíada, em que lemos lá os feitos, muitas vezes fantásticos e incríveis, né, dos heróis da mitologia e da história grega. Tá bom? Então finalizamos a correção, essa revisão. Caso haja ainda alguma dúvida, estou à disposição, certo? Não deixem de observar os slides sobre trovadorismo, que na próxima segunda nós estaremos falando sobre esse assunto. Um beijo, uma boa noite, que eu estou gravando isso agora à noite, e tudo de bom para vocês. Vamos nos ver em breve. Beijo!